Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do FinTalks, podcast que vem para trazer o mercado de finanças e mercado de capitais, finanças estruturadas, na visão de quem realmente faz e quem realmente entrega. E hoje aqui eu estou muito feliz que o tema é da transportadora ao banco, né? É algo bem inusitado. E para trazer esse bate-papo que vem de forma bem universal, de falar um pouquinho de logística, ao mercado brasileiro, finanças brasileiro, ao mercado bancário, ver como tudo isso se conecta. Eu tô aqui com um grande amigo meu, o Taiguara, que é o CEO da Urbano Bank e diretor de desenvolvimento de novos negócios do Grupo HP. Taiguara, você tem hoje mais de 20 anos de experiências no setor de logística, você é formado em administração de empresas pela Bond University e tem especialização, o teu currículo é gigante, Austrália, MBA na FGV e aí vai. Eu vou deixar bem brifado aqui. Eu queria primeiro agradecer a ti, meu amigo, por estar aqui com a gente. Eu sei que tua agenda é muito corrida, muito disputada. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da tua história, do teu conhecimento. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Pelo pouco que eu já conheço, que a gente já troca de figurinha de negócios e tudo mais, eu tenho certeza que vai contribuir muito a quem nos assiste, quem está nos ouvindo e vendo aqui. Taiguara, queria que você deixar uma fala inicial, fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de ti, dos teus negócios, da tua carreira. Fique à vontade, sem limitação de nada, fica à vontade, meu amigo. Mais uma vez, obrigado, seja bem-vindo. Júnior, meu amigo, que alegria estar aqui participando desse bate-papo com você. FinTalks, gostei do nome, parabéns para a equipe, para a produção e para você. É sempre muito bom conversar contigo também, porque ao invés de ensinar, eu acabo aprendendo muito mais. Essa aqui é a verdade. E assim, através dessas conversas, brincadeiras à parte, que a gente acaba trocando conhecimentos, não é verdade? Sim. Construindo soluções, criando novas ideias e desenvolvendo os nossos negócios. Eu acho que o propósito hoje aqui da nossa conversa é justamente esse. A gente criar um ambiente, um bate-papo onde a gente possa trocar conhecimento, um agregar a vida do outro e quem sabe agregar também um pouquinho para quem está nos assistindo, né? A todos os seus telespectadores, nos quais eu mando um abraço para a galera toda aí. Espero que vocês gostem da nossa conversa aqui no dia de hoje. Obrigado, Taiguara. Para começar, eu queria fazer a introdução sobre logística, tá? Acho que começar pela tua origem. Na abertura, uma correção. É o grupo HIP Empreendimentos. HIP Empreendimentos e Participações. Isso, que é detentora das nossas 7 empresas. São 7 empresas hoje. 7 empresas. Eu conheço duas, vou contar um pouquinho das outras. A principal é a Braspress, sim, a transportadora, há praticamente 50 anos de existência no mercado, opera em todo o território nacional. Depois a Aeropress, a nossa agenciadora de carga aérea. A gente otimiza a malha rodoviária de coleta da Braspress e entrega, e a gente otimiza a operação intermediária com aeroportos, portos e companhias aéreas. Que legal. E aí a HIP, que é a nossa provedora de infraestrutura logística, ela faz galpões, cross-docking, warehousing, espaço de armazenagem, enfim, ela é uma provedora de infraestrutura logística, provê para o grupo, mas provê para outros clientes fora do grupo também, clientes renomados de mercado. Nós temos a BR Editora, que é responsável pela publicação da nossa revista, e foi um centro de custo que acabou virando um centro de receita também. A gente vende espaço publicitário nessa revista. Ela tem 2 edições por ano, são 75 mil exemplares, e vai para os nossos 12 mil colaboradores, obviamente, do grupo, mas vai para um mailing muito seleto de diretores de empresas, decisores, autarquias públicas e algumas figuras políticas também. Então é uma abrangência muito legal. Fala um pouco da gente, mas fala um pouco de mercado, fala um pouco de logística como um todo. Nós temos a Digilog, corretora de seguros, que é a nossa corretora de seguros. A Caçulinha, que é a Braspress Air Cargo, a conhecida no mercado agora como BAC, que recebeu a sua certificação final como companhia aérea regular de transporte de carga na semana passada. Nossos voos devem iniciar na próxima semana, na rota de Manaus, Sudeste Manaus, Sudeste, e expandindo para o Brasil, quem sabe interligando um pouco de Europa e Estados Unidos no futuro também. E o Urbano Bank, que é a nossa fintech. A ligação com o título desse bate-papo hoje, da transportadora para o banco, foi muita responsabilidade, meu amigo. Que é algo inusitado. Inclusive da trajetória, né? O Urbano Bank foi fundado há 10 anos atrás por uma iniciativa nossa interna, inspirado na nossa análise de crédito para o cliente final da Braspress Transportadora. A Braspress, como eu disse, opera no Brasil inteiro. Ela tem 120 centros de distribuição em todo o Brasil, uma carteira de 200 mil clientes no Brasil inteiro.
dos 200 mil clientes, 98% são pessoas jurídicas, né? Os 2% é quando a gente faz a operação no e-commerce. A gente opera o e-commerce das indústrias ou dos distribuidores. Então, quando a gente faz a operação do e-commerce, a gente não tem vocação para logística de marketplaces. Nós somos focados naqueles clientes que é onde a gente faz o abastecimento físico. A gente também os ajuda no abastecimento das suas plataformas de e-commerce. O ano passado, para você ter uma ideia, nós manuseamos 100 bilhões de reais em valor de mercadoria. De 15 a 17 anos atrás, a gente fez um processo de mudança da nossa análise de crédito para esse cliente final. Em especial, o pequeno e o médio. Porque naquela época não tinha tanta tecnologia para poder fazer uma análise precisa de crédito daquele cliente. A nossa operação é uma operação muito ágil. O cliente solicita uma coleta ou por um canal online, telecoletas, que nós chamamos dessa forma. Ele pode ligar solicitando uma coleta, ou uma coleta já pré-agendada, ou uma coleta automática. A gente tem várias formas de coletar mercadoria. A gente traz essas mercadorias para o centro de distribuição mais próximo, consolida as transferências, transfere durante a noite e no outro dia de manhã faz o last mile, as entregas finais. Então, naquela época, quando terminávamos a análise de crédito de um cliente, já passou 15, 20 dias de faturamento para trás e a gente percebeu que poderíamos ter um problema. Então, o que a gente fez? Cliente grande tem bid, tem negociação, tem compliance, às vezes é companhia de capital aberto, você consegue buscar online, consegue buscar no site, no próprio site do cliente as suas informações financeiras. Então, é tranquilo, continua a análise de crédito tradicional. Cliente pequeno e médio, nós abrimos o crédito para transportar conosco. E a análise é conosco mesmo. A gente tem uma ficha financeira, a gente sempre investiu no grupo muito em tecnologia, desde os primórdios. A gente foi os primeiros de tudo na área de logística a trazer para o Brasil, de tudo que você vê de automação, de tecnologia, nós fomos sempre os precursores de toda a tecnologia que existe hoje. Aliás, a gente entrega, Júnior, nas comunidades ribeirinhas, no interior da Amazônia, de barcaça. E naquela época a gente chamava de entrega, né? Hoje é last mile. Assim, fazer last mile na Avenida Paulista com motoqueiro é tranquilo. Eu quero ver entregar no interior da Amazônia de barcaça nos rios, né? Tem que controlar a altura de rio, controlar a selva e assim vai. E a Braspress entrega 100% do território nacional. Então, o que aconteceu com aquela análise de crédito? Nós já tínhamos a informação financeira do cliente no nosso sistema, uma ficha financeira, com todos os conhecimentos, que é a nota fiscal de transportes, todas as notas fiscais que estão ligadas àquele conhecimento de transportes e todos os boletos que agrupam aqueles conhecimentos de transportes. O prazo de pagamento para o cliente normalmente é 15 dias. A gente tem normalmente não, né? É sempre assim, aqui tem algumas negociações específicas. A gente tem 2 tipos de cobrança de tarifa. A tarifa a pagar pelo destinatário ou a que é paga pelo remetente. Pelo remetente é chamada de CIF e a do destinatário é o FOB. Então, uma quinzena a gente roda o CIF e outra quinzena a gente roda o FOB. É 22 dias de prazo de pagamento para esses clientes. A gente acompanha, o cliente está em dia com a gente, toca a vida, segue em frente que está tudo certo. Ele deixou de pagar um boleto, uma fatura. O próximo despacho a gente marca com umas estrelinhas, transfere até a cidade de destino e faz um contato com o cliente. Seu Júnior, a mercadoria que a gente coletou aqui em Porto Alegre já está no centro de distribuição em Fortaleza. Mas assim, o senhor se esqueceu de uma fatura, aqui tem uma fatura em aberto. Lá atrás, a gente imaginou que isso seria uma atitude não muito boa com o mercado, né? Antipática, digamos assim. Mas acabou não sendo. Os clientes gostaram, porque ser empresário no Brasil, e você sabe bem disso, não é para qualquer um. É coisa de herói. Para o pequeno e para o médio, a situação se acentua mais ainda. E assim, o nosso serviço é muito fundamental. Que ele é uma lojinha no interior do Mato Grosso e ele compra no Brasil inteiro com a Braspress. Ele é uma fábrica no interior da Bahia, porque tem incentivo tributário lá, por exemplo, e ele distribui, ele produz localmente na Bahia, mas distribui no Brasil inteiro com a Braspress. Então, o nosso serviço é essencial para o desenvolvimento do negócio dele. E aí, o que começou a acontecer? O mercado gostou dessa atitude, só que começou o seguinte, olha, não tira o meu crédito, vocês são os únicos que dão crédito para a gente aqui. Se você tirar, aí que eu vou terminar de ter problema, não vou receber mercadoria, não vou vender mais, eu tenho um chequinho aqui, eu tenho um recebível, e a gente começou a fazer isso numa planilha de Excel. Foi quando eu fui durante 10 anos controller do grupo, foi quando eu olhei a planilha em uma ocasião e falei, poxa, a gente tem um mini banco aqui já, né? Vamos organizar esse negócio. E aí, há 10 anos atrás, em 2014, na verdade,
nós montamos a empresa de fomento. A empresa de fomento, depois de 2 anos, bateu 15 milhões de reais de patrimônio líquido. Do ponto de vista tributário, não valia mais a pena. A gente abriu um fundo todo terceirizado, gestora terceirizado, administradora terceirizada, consultoria de crédito terceirizada, e começamos a operar. Só que assim, a operação financeira não escalava dentro do nosso ecossistema, e muita oportunidade. Oportunidade, inclusive, de ajudar esse pequeno e médio cliente a se desenvolver, crescer, vender mais, vender melhor, e garantir com isso, obviamente, o crescimento da nossa logística junto com esse processo. Foi quando, estudando muito o mercado e vendo fintech em capa de jornal lá atrás, para todo lado, bilhão para cá, bilhão para lá, né? Foi muito fácil captar dinheiro e muito fácil colocar dinheiro, né? Foi quando me deu um clique, na verdade. Eu falei, rapaz, a gente sempre investiu tanto em tecnologia, né? Tá faltando tecnologia para a gente escalar esse serviço financeiro para os nossos clientes. E era aquela minha ideia inicial. Comecei a procurar o mercado, montei uma instituição de pagamento lá atrás, inclusive de toda a regulação das instituições de pagamento. Comecei a procurar tecnologia, como fazia muita tecnologia para a logística, não queria fazer para o mercado financeiro. Procurei muita empresa de white label. Achei uma mais ou menos que eu imaginei que daria negócio. Eu expliquei todo o meu projeto e eu acho que ele deve ter anotado e depois me mostrou todo um roadmap de implementações, né? Enfim, paguei o setup, fizemos todo o lançamento de plataforma, criei toda a parte de comunicação. Não deu certo, não entregava, não funcionava. Foi um processo muito doloroso. Bateu, inclusive, na nossa auditoria externa do grupo, porque a conta estava em desacordo ao estatuto da empresa. Sandália da humildade. E, aliás, bota a sandália da humildade nesse trajeto todo, viu, Júnior? Sandália da humildade, volta para trás, fecha tudo. Vamos construir a própria tecnologia. Tive a sorte de conhecer um pessoal lá de Atibaia que fazia links e gateways de pagamento. Fui visitar a empresa, fiquei encantado. Uma startupzinha pequena, muita tecnologia, muito moderna, um pessoal muito aguerrido, tudo em microserviço, multi-cloud, a tecnologia que a gente vislumbrava, inclusive para o próprio grupo Braspress como um todo. Contratei, eles estavam fazendo um princípio de uma conta de pagamento que eu vi que dava para ser ali um hub de serviços digitais. Contratei eles na relação fornecedores-clientes. Depois de 1 ano dessa relação, a relação foi tão boa. E para ele eu falei o projeto, ele falou, agora é maravilhosa a sua ideia. Mas não existe no mercado. Eu falei, tem o primeiro cara me falando a verdade. A gente vai ter que pelo menos abrir uma sociedade de crédito, vamos ter que integrar aqui, vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer aquilo, desenvolver esse tipo de plataforma, integrar essas plataformas. Eu falei, uma jornada em tanto, né? Mas tem uma pessoa falando a verdade. O roadmap começou a ir tão bem que depois de 1 ano, mais ou menos, a gente acabou fazendo uma fusão. Era uma startup com muita tecnologia, eles trouxeram toda essa parte tech para dentro da operação e nós éramos uma empresa de serviços financeiros com muito ecossistema, sem muita tecnologia. Então foi uma junção muito inteligente. O meu amigo Zac, que hoje é o nosso vice-presidente de tecnologia e operações dentro aqui do Urbano Bank. A gente conta também com o Carbonari, é o nosso superintendente, que tem 35 anos de mercado financeiro, teve 32 de Banco Bradesco. Sim. E estamos nessa jornada. E o que é o Urbano Bank? Rapidamente agora para o pessoal entender. O Urbano Bank é o primeiro, não vou ficar bravo comigo, hein? Quem for aí do mercado financeiro, pelo amor de Deus. É o primeiro, digamos, fintech, né, que não vem da Faria Lima, é de empresário para empresário. E a gente não compete com os grandes bancos. Então, é uma das primeiras fintechs que acaba com a guerra entre grandes bancos e fintechs. Qual que é o nosso objetivo? Tropicalizar serviço financeiro em ecossistema de empresas. Soluções financeiras para fornecedores de empresa, soluções financeiras para colaboradores de empresas e soluções financeiras para clientes de empresas. E sempre customizando. Eu vou dar um exemplo. Como assim customizando, Taiguara? Crédito consignado. Eu nem gosto de chamar o nosso de crédito consignado. Eu gosto de chamar de crédito colaborador. E o que a gente faz? A gente não simplesmente dá o crédito. Quando uma empresa traz uma instituição financeira, né, e sem nenhum demérito, qual que é o objetivo da instituição financeira? Tuxa a alavancagem dos caras e taxa, né? Esse é o objetivo. O nosso não. O nosso é sentar com recursos humanos e usar crédito como um benefício na gestão de pessoas, ajudando a reter melhor as pessoas. Vamos pegar aqui qual é a camada que tem maior turnover. Vou dar exemplos, né? Essa é a camada que tem maior turnover. Não vamos dar o limite do crédito consignado, vamos dar só uma parte. Com o período desse colaborador, a gente aumenta esse crédito, diminui a taxa para incentivar ele a ficar lá dentro. É um projeto especial desse colaborador. Vamos entender, vamos humanizar. Não é só no app, não é só na plataforma.
Aí ele está pedindo uma segunda vez. Humaniza, joga numa mesa, pede para alguém ligar. Senhor Taiguara, que é operador de torno aqui da empresa tal. A gente observou que tem um segundo pedido aqui do crédito. Qual é a finalidade? A gente pode te ajudar? Ajuda a renegociar a dívida, né? Ajuda na vida financeira dessas pessoas para que ele consiga, no final do dia, trabalhar não pensando na dívida. Ou então não pensando naquilo que ele deseja ter, mas pensando no foco dele principal, que é elaborar na empresa. Outro exemplo muito bom que a gente dá é com vendas, né? Ajudar a empresa a vender mais rápido, a parcelar o produto ou o serviço, a criar uma recorrência, criar uma plataforma específica de recorrência e cobrança para os seus clientes, para conseguir também fidelizar o cliente dentro da empresa. Enfim, a gente foca na última milha, misturando agora logística com o mercado financeiro. A gente foca na última milha da empresa com serviços financeiros para ajudar a empresa a crescer mais e vender mais rápido. Cara, sensacional, Taiguara. Acho que assim, deixar até minha cola do lado, só porque a tua fala introdutória aqui já um monte de comentários e perguntas que eu tenho pra ti. Volta pra colinha, não, vamos comer. Assim, de algumas coisas que você coloca que me chamam muita atenção, eu acho que é válido ressaltar. O Brasil, quando ele começou o movimento fintech, todo mundo se falou primeiro, as fintechs vão acabar com os bancos. Negativo. Totalmente errado, impossível. Totalmente. Isso, porque quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia é tempo e dinheiro. É isso. Isso não falta para os bancos. A fintech ela não nasce do zero. É um tempo de maturidade, de conhecimento. Olha, a gente está há 10 anos, a gente só está começando. Exatamente. Só começando. Pegando esse gancho, você só há 10 anos ali trabalhando, se dedicando. E isso porque vocês ainda tiveram um aprendizado que eu vejo que a maior parte das fintechs do Brasil ainda estão penando para aprender. Que é que precisa ter nicho. É isso. Precisa ter foco. É isso. Você precisa olhar granular. Por causa do Founders Institute, a gente vende muita apresentação de pitch. Aí o cara vem com aqueles números mirabolantes. Eu quero 1% do mercado. Cara, mas não é assim que funciona na prática. Né? A gente precisa aprender que o sucesso da fintech é que ela conhece aquele nicho de verdade. Uma vez que ela conhece aquele nicho e aí entra nesse last mile de conhecer a dor de verdade, ela preenche um dos 3 requisitos que eu entendo que tem que ter a fintech, que é resolver uma dor de verdade, desburocratizar alguma coisa e ter uma tecnologia disruptiva, que é um pouco disso tudo que você colocou aqui pra gente, né? Eu vejo que assim, eu tenho muita admiração pelo trabalho que vocês fazem, porque eu vejo realmente a construção de uma fintech, parece que a expressão fintech raiz mesmo, né? Que vai lá, pegou um nicho, trabalhou o nicho, conheceu e vai granular até o last mile, de entender os ribeirinhos, de chegar lá. Eu participo do projeto do BIA, que é o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, que veio para distribuir o dinheiro dos ribeirinhos, e a gente sabe a necessidade e como que a particularidade de quem vive ali ultrapassa a questão da logística, ultrapassa a questão financeira, seja você, quem conhece, se aprofunda, conhece qualquer, não vou falar dar um Google, né, porque a nossa geração dá um Google, né. Você vai lá no ChatGPT ou vai no TikTok, você vai entender isso na realidade, dependendo da tua geração. É verdade. Como você consome conhecimento hoje. Nossa, aliás, olha aqui uma informação muito importante, informação relevante, pessoal. Nós somos a última geração antes das redes sociais. Você vai virar espécie rara no mercado. Eu sou low profile. Eu tenho as redes sociais que o pessoal da empresa me obriga a ter. Tem aversão à rede social. Já tive, mas hoje eu já não. Mas foi uma decisão minha por questão de tempo, né? Foco, a gente se dedicar. Com certeza. Mas esse afunilamento que vocês fizeram, eu acho isso espetacular. Que eu acho que esse é um dos grandes aprendizados que as fintechs do Brasil precisam ter. Não adianta eu querer olhar tudo no mercado, ou eu tô construindo um negócio hoje querendo competir diretamente com os grandes players da Faria Lima. Porque pelo contrário, é colaborativo o processo. Exatamente. Totalmente. E aí quando você entende que o cenário que a gente tá hoje mudou, e é por N fatores. A regulação que se tem agora, o regulatório é totalmente diferente de quem estava 10 anos atrás. Então hoje você não pode sair fazendo o que você queria. Não. A gente está prestes a ter novo regulatório dos BAS da vida, então isso vai impactar ainda mais. Vai mudar. Todo mundo sempre captou por FDIC, que é um 75 veio para pôr ordem na casa e opa, não é bem assim que a banda vai tocar. Quando a gente fala Mas por um outro lado, a 175 vai melhorar muito a operação. Vai melhorar muito para quem é sério, quem tá trabalhando. Muito. A gente tá muito ansioso. Preparados assim, para ela. Vai dar uma segurança pra ótica quem tá dando dinheiro. Aí quando a gente olha
A tua experiência que você teve da tecnologia, tentou uma primeira, foi para uma segunda, e aí você deu um match na tecnologia. Porque eu vejo muito isso, tem que ter esse match de quem tá usando com quem tá fornecendo, porque senão não funciona na prática do dia a dia. Você não cria early adopters. Foi o que vocês conseguiram criar através desse ecossistema de vocês. É isso. Tem toda uma galera que não é só os teus clientes, os teus fornecedores que você usa ali para pagar. Não, são os seus clientes, são os seus colaboradores e todo um ecossistema em volta utilizando a tecnologia de vocês. E isso realmente é admirável, porque vocês conseguiram aplicar na prática o que uma fintech, o que eu entendo, na minha humilde opinião, que uma fintech tem que colocar, tem que realizar na prática. E quando eu olho o estudo de caso de vocês, porque no Brasil, depois da onda fintech, a gente passou pelo varejo e vai se tornar os novos bancos. Eu mesmo falei muito isso. Acho que provavelmente alguma das conversas que a gente teve de eventos e tudo mais que a gente discutiu, a gente já deve ter falado desse tema em algum evento nosso juntos. Vocês realmente fizeram isso dentro do setor logístico. E eu vejo que é um setor que ainda está cru de aquisição de tecnologia, sim, de entender do poder social que muitas vezes se tem a logística no Brasil, porque ela tem um impacto social gigante. Né? Social e econômico também. Além do que é uma grande geradora de empregos. Sim. É um setor de capital intensivo muito grande. Bom, a gente emprega 12 mil pessoas em todo o Brasil. Né? Uhum. Operamos uma carteira de 200 mil clientes, empresas, 200 mil empresas, 95% pequenas e médias empresas. A gente manuseou, ano passado, 100 bilhões de reais em valor de mercadoria. Um player, a gente está falando de um player. Né? Olha a importância e a relevância para o desenvolvimento econômico do país. Então, além da geração de emprego, a gente tem essa questão da importância do setor para a geração econômica. E assim, a interligação desses 100 bilhões gerou muito mais. Sim. Né? Porque eu transportei da fábrica para a loja ou do distribuidor para a loja. Uhum. Né? Um produto que foi para uma loja que foi revendido por um outro valor. E às vezes de uma loja que é revendido para uma outra pessoa que revende no ponto final. Né? Então, ela gera uma cadeia econômica de desenvolvimento muito forte. Pegando esse gancho, né? O que você ainda acha que aí o país ainda não entendeu sobre o poder transformador do setor da logística? Se fosse falar assim, escolher um... Eu sei que tem vários, acho que todo mundo... Um cara instruído que nem você é, que conhece o teu segmento, né? Nasceu dentro do segmento. Nasceu dentro do segmento, né? Meu pai é fundador, com muito orgulho, do grupo, nosso grupo. Ele fundou em 1º de julho de 1977. Eu nasci em 1980. Pronto, entreguei a idade já também. Tá vendo? Eu sou a última geração antes das redes sociais, hein? Eu joguei Atari na rede BBC. Baixava o jogo do catálogo, hein? Tem gente que nem vai entender. Isso eu não fiz. Você não fez? Eu joguei só o Atari. Na internet de escada. Fazia os barulhos. Tinha o joguinho do Príncipe Pérsia. Poxa, adorava Príncipe Pérsia. Essa foi fabulosa. Esse eu joguei, essa foi verdade. muito boa, Júnior. Então, de fato, eu nasci dentro da transportadora, no pátio da transportadora, e era uma empresa de 3 anos. Uhum. Não era uma companhia do tamanho que é hoje, com a relevância que tem. Então, eu acompanhei primeiro o desenvolvimento de um empresário incrível, de tirar o chapéu, que é o meu pai, mas também acompanhei o quanto é difícil, né, ser empresário no Brasil, o crescimento e a importância, né, da ligação logística brasileira. E também tive a oportunidade de participar, e participo até hoje, das nossas entidades de classe. Presidi o CETCESP, que é uma das principais entidades do nosso setor. Presidi por 2 mandatos, por 6 anos no total, cada mandato de 3 anos. Uhum. O CETCESP foi uma das primeiras entidades que foi fundada em 1936. Foi da onde saiu, inclusive, todo o sistema de representação. Essa parte institucional eu conheço muito. E assim, o Brasil, se você pegar qualquer país de primeiro mundo, tem uma indústria, um desenvolvimento forte, porque tem um planejamento logístico eficiente dado ao tipo de produção local e consumo local. Uhum. A gente precisa mudar muita coisa na logística brasileira. A gente precisa de um planejamento logístico no Brasil adequado para o nosso tipo de produção, né, e adequado para o nosso tipo de consumo. A gente tem muita mania de buscar coisa da Europa, por exemplo, e assim, a Europa é um bairro perto do Brasil. O Brasil é muito diferente. E a indústria na Europa é diferente da indústria no Brasil. O consumo na Europa é diferente do consumo do Brasil. Acho que não dá nem para comparar com os Estados Unidos, porque a produção e o consumo também são diferentes, né? Então a gente tem que criar o nosso próprio modelo. Mas o maior desafio é criar um modelo e escrever ele na pedra. Porque assim, a gente tenta criar um modelo, né? Mas a cada 4 anos muda tudo.
E não tem como criar logística de 4 em 4 anos. Sim. Logística é a longo prazo, porque fala de infraestrutura, fala de integração modal entre os modais. Enfim, é uma discussão muito profunda, né? E enquanto a gente não tiver essa discussão, a gente tem um dos principais setores produtivos do Brasil, é o agronegócio. Sim. O agronegócio sofre muito com a logística. E assim, o agronegócio reclama que é muito cara a logística no Brasil. E para o agronegócio é mesmo. Porque é um produto, uma matéria-prima bruta, de valor agregado, ainda não agregado nessa matéria-prima bruta. E está escoando produção na sua maioria, digamos assim, de volume, pelo modal unicamente exclusivo rodoviário. O caminhão sai da fazenda e vai até o Porto de Santos. Está errado isso, né? O caminhão tem que fazer da fazenda para um terminal multimodal, concentrar em silos, carregar em trem e levar no trem até o porto. E quando o trem chegar no porto, ele tem que descarregar em silos enquanto o navio chega lá, né? E tem que criar esses conectores entre todos os modais. Enquanto isso não for feito, o agronegócio vai reclamar que o frete está alto e o transportador vai falar que o frete está baixo, porque, na verdade, quem está comendo as margens de todos é a ineficiência logística do país. Eu tive uma breve experiência com isso, né? Em 2009, 2010, eu trabalhava com o mercado internacional também, com trader, e eu fui sócio de um terminal de escoamento de container no Guarujá, Olha que legal. na margem direita. Então você conhece um pouco. Margem direita? Margem direita, A gente sofria, né? Não tem como não. Não tinha como não da questão do escoamento, né? Isso eu vejo que até hoje, quando eu passo de lá, eu vejo fazendo, cara, tá tudo igual. Né? Assim, as dores continuam as mesmas, né? E assim, a gente tá falando que faz 15 anos isso. A gente viu que as dores continuaram as mesmas. E eu vejo que é muito desse impacto político e de interesses de querer realmente criar algo sustentável a médio e longo prazo. E olhando o que a gente está passando hoje, a pergunta que eu diria para ele foi: você acha que o que a gente está vivendo no mundo, quando a gente olha o tarifaço e as ameaças que a gente está tendo, porque isso vai impactar na logística grandiosamente, de acordo com o que eles direcionarem para quem eu vendo e quem eu compro. E aonde eu produzo. De acordo com o tamanho da alíquota. E você vê assim, saiu hoje, a segunda Bloomberg, a Amazon... Vamos torcer para nossa tarifa no Brasil ser baixinha, a gente produzir aqui. Porque a matéria-prima está aqui, Júnior. Vamos transformar a matéria-prima aqui e entregar na América do Norte. Seria a melhor dos muito mais perto do que mandar toda a matéria-prima para os tigres asiáticos, né? Eles transformam, agrega valor. A gente vende a soja a 0,50 centavos. Estou chutando o valor, tá? Eu não sei. Sim. Né? Chega lá, eles colocam mais 0,50 de embalagem e a gente compra a 20, 30 reais. Não, tem muitos casos. Eu lembro que assim, a gente... Vamos produzir aqui e entregar lá. Né? Não, a gente tinha imposto, a barreira de imposto de gerar chegada emprego, do açúcar. A gente gera emprego aqui. De chegada do açúcar na Europa, por causa do açúcar incluso a 45, era $250 por tonelada de tarifa que era açúcar brasileiro. Coisa que a gente tem que ser acabado, né? Sim. A gente hoje, por exemplo, a Amazon cancelou todas as vendas de produtos chineses por causa do tarifaço. Então vai ter um impacto disso. Você falou de uma oportunidade. Você enxerga alguma ameaça? Em relação ao tarifaço? Isso. Olhando a questão de logística brasileira, não econômica, e na tua opinião, assim... Não, assim, o desafio que tem aí é o tamanho da alíquota, né? A gente precisa... E a gente não tem uma bola de cristal para descobrir o que vai acontecer. A gente é empresário, a gente tem que manter o nosso plano e aquilo que vier, a gente tem que adequar a estratégia da empresa e a estratégia dos negócios para poder continuar. Né? Sim. A gente tem que sempre pensar nisso. Como é que a gente vai dar continuidade aos negócios, mesmo com tarifaço ou não. Se vier uma tarifa muito alta, a gente vai ter problema, porque a gente é exportador, não tem jeito. Né? Se vier uma tarifa mais baixa, a gente vai se beneficiar com isso. Sim. Então é acompanhar e esperar. Eu acho que está acontecendo uma estratégia global de bota o bode na sala. Né? Coloca o bode na sala para depois a gente sentar e negociar, porque não é possível, né? Duas potências como Estados Unidos e China entrarem num conflito global assim. Bobo eles não são, né? Não seriam as maiores potências do mundo. Né? Até assim, o próprio trabalho da China de 2019 para cá, de preparação de ser autossustentável do ponto de vista alimentar, eles já vinham se preparando para algo nesse sentido, né? Não foi algo aleatório, né? O que tem de terra de chinês aqui pelos interiores do Brasil empresas de agronegócio que foram adquiridas e vistas é gigantesco. É gigantesco. Desde que venha, traga o capital e empregue as pessoas aqui. É como o brasileiro sempre aprendeu, né? A gente gerou um emprego aqui, entendeu? Eu vejo muito isso, né? O brasileiro vai continuar do mesmo jeito. A gente acaba lidando com todas essas ameaças e tem que continuar trabalhando. Isso.
Tem que continuar entregando e a gente vai ter... E cuidar daquele que nos é confiado, né? No teu caso, são 12 mil pessoas, que é Exatamente. 12 mil famílias que estão ali. 12 mil famílias que estão ali dentro. 3, olha o tamanho da responsabilidade. Da responsabilidade social que entra nisso, né, até agora. Me chama muita atenção é que, assim, quando você fala da logística, não é um segmento que ele é unilateral. Varejo, com indústria. Sim. E aí você vai se misturando e vocês vão aprendendo com todo mundo, né? Como que é essa experiência de absorver conhecimento desses outros ali? Você entende que isso vem impactando ao longo dos anos nessa transformação que vocês fizeram? Sem sombra de dúvida. Como a gente opera multissetores e multimarcas, digamos assim. E a gente tem que aprender do negócio do cliente. Na verdade, esse é o nosso negócio, né? O nosso negócio, se você parar para pensar, não é transportar carga. Transportar carga tem um monte aí de caminhão por aí. O nosso negócio é viabilizar o cliente. Até então, antes do Urbano Banking, por exemplo, que é da revolução que a gente tem feito com o Urbano Banking, era viabilizar do ponto de vista logístico. Né? Porque se o cliente estiver crescendo, vendendo mais, comprando mais, produzindo mais, nós estamos crescendo junto com o cliente. Então, é viabilizar o negócio dele, é viabilizar o nosso. E a gente trouxe o Urbano Banking com esse mesmo conceito. Como é que a gente vai ajudar a viabilizar o negócio do cliente com o serviço financeiro? Né? Como é que a gente vai ajudar o nosso cliente a vender mais? Ah, ele é cliente da Braspress? Transportou a mercadoria com a gente? Vendeu a prazo? O Urbano Banking ele recebe à vista, né? Por condições especiais que ele é cliente da Braspress. Ah, ele é cliente da Braspress? Está precisando comprar máquina para poder crescer a produção? A gente te dá um capital de giro, né? Com condições especiais porque você é cliente da Braspress. Ah, você é cliente da Braspress e você tem uma carteira pulverizada de cobrança com o seu cliente final, a gente te ajuda com um conhecimento que a gente tem de cobrança há muitos anos, a cobrar o seu cliente final. Né? Eu tenho alguns clientes que a gente já está chegando na maturidade e faz a cobrança conosco e no dia do vencimento a gente paga 100% pro cara. E depois a gente lidar com a inadimplência dele. Obviamente a gente tem que conhecer a carteira dele, né? A gente faz isso, então a gente garante para ele o que é isso? É tranquilidade para o cara trabalhar, entendeu? Sim. E eu cuido do problema depois, que é cobrar o cliente final. A gente vai e cobra o cliente final. Ah, você é cliente da Braspress, você está pensando em montar um FDIC próprio. A gente monta um FDIC próprio para você 360 graus, porque a gente é gestora, nós temos administradora de fundos, agora nós somos uma sociedade de crédito, financiamento e investimento, somos uma entidade financeira. Então, a gente monta o fundo para você, a gente automatiza esse fundo para você, esse fundo se torna veículo de investimento e, além de te trazer benefício de negócio, os seus colaboradores, os seus fornecedores e os seus clientes te ajudando a vender mais, a gente dá benefícios tributários aqui dentro também. Né? E de novo, de quem também contrata, de quem também lidar com CLT, com questões trabalhistas, de quem também lidar com planejamento tributário complexo. A gente opera, né, na guerra fiscal do Brasil. Então, imagina só, eu tenho barreiras fiscais, eu conheço de guerra tributária, a gente ajuda do ponto de vista tributário com a logística, né? A gente tem estratégias logísticas para reduzir a carga tributária do cliente. A gente dá para ele camadas de serviços financeiros para ajudar nessa discussão tributária, tudo dentro daquilo que é o rigor da lei, né? Mas, obviamente, se aproveitando daquelas formas que você consegue se aproveitar para viabilizar o negócio final da atividade de cada um deles. Sensacional. Quando você coloca ali esses serviços teus financeiros, vem do aprendizado que você teve dentro da companhia de transporte. E o nosso maior parceiro na vertical fornecedores é a ID Trust, né? São as plataformas da ID, né? Nós já vamos falar disso. Já vamos chegar lá, né? Calma, que tava só esquentando, né? Você tava esquentando para chegar lá. Preparando para chegar lá. Eu acho que todo empresário deveria olhar isso. Todo empresário vende a prazo, dá crédito, cobra. E a experiência dele que dita no final. E você conseguiu externalizar isso de tal maneira de virar um serviço. Aprenderam tão bem, fizeram tão bem, que criaram serviços de crédito, produtos de crédito e prestam serviços para outras empresas. Isso. E assim, apesar de desenvolver tecnologia, todas as nossas plataformas é app web, né? A gente desenvolve muita tecnologia, mas a gente não é uma empresa de tecnologia. Eu não concorro com as empresas de tecnologia, as fintechs de tecnologia que tem no mercado hoje. A gente é uma empresa de serviço financeiro para empresário, né? Para criar um novo business dentro do negócio dele, onde ele vai ganhar dinheiro com esse business, com o serviço financeiro, mas ele vai aumentar os negócios dele, ele vai vender mais, vai contratar melhor, ele vai contratar pessoas melhor, vai conseguir melhores fornecedores.
Esse é o nosso espírito, entendeu? A gente não vende. Às vezes a gente passou confundido como uma empresa de tecnologia. Tá concorrendo com Matera, com Doc, Cellcoin. Não, negativa, não tenho nada a ver com eles. Nada a ver. Eles são empresas de tecnologia. Eu sou empresa de serviço financeiro de empresário para empresário. É isso que a gente faz. A tecnologia é o meio. A tecnologia é o meio. A tecnologia é o meio. Eu acho muito interessante, muito relevante. É a nossa parceira. Exato. Eu acho muito relevante isso, porque eu vejo que quando você olha esse conceito de ter a tecnologia como meio para entregar o produto financeiro, é uma das dois viés de uma fintech. Não tem como, né? Ou você é uma empresa financeira que vai entregar por tecnologia, que é o caso de vocês. Exatamente. Ou você é empresa de tecnologia que entrega um produto financeiro. A tecnologia é um ponto indiscutível. Eu acho que aí a tecnologia é o meio para você estar entregando uma melhor experiência em todo esse contexto e explorando todo esse cenário. Mas vocês foram além disso, né? Não é só a fintech que dá o crédito, né? Vocês montaram a gestora, vocês montaram a SCD, vocês montaram a DTVM. O mercado utilizou isso, essa expressão de infratech, né? Mas na verdade essa expressão que você colocou, 360 para poder entregar o todo, é espetacular, porque um empresário que hoje chega e quer montar uma estrutura de securitização para melhorar a eficiência financeira do caixa dele, você consegue apoiar como um todo. Consigo. Eu acho que... E por que a gente fez? Porque não tinha uma solução completa. Sim. Tinha que puxar um pouco aqui, puxar um pouco ali e virava uma torre de Babel. A gente precisou organizar isso numa caixa, digamos assim, para ter harmonia, né? Sim. Porque, assim, problemas acontecem. É indiscutível em qualquer negócio, problemas acontecem. E quando o problema acontece, vira a batata quente, né? Um jogando no colo do outro. Então a gente criou o sistema geral 360 graus para acabar com a batata quente e fazer a coisa acontecer. E assim, não se engane. Eu tenho escala, eu vou crescer muito no serviço financeiro. Pera lá, não é tão simples assim. Não é nada simples. Tem uma jornada muito longa por trás. A gente quebrou muita pedra para chegar onde chegou. Né? Hoje a gente tem 5 mil clientes, processamos quase 4 bi ano passado, enfim. E assim, só começando. Estamos quietinhos, estamos fazendo bem feito, estamos testando, estamos cumprindo com toda a parte regulatória, né? Porque a gente gosta de fazer a coisa bem feita, né? E assim, o regulatório desse setor é maravilhoso, é duro, mas é maravilhoso porque ele me ajuda, eu sou acionista também, né? Eu quero segurança. Então ele me traz também a segurança de que a coisa está sendo bem feita. Quando a gente olha essa questão dessa oferta 360 graus, porque é algo que eu acredito muito nessa proposta de valor. Não adianta nesse mercado hoje, assim, acessar o empresário e querer ofertar só uma parte e querer que o empresário faça todo o restante sozinho depois, né? Não vai dar certo. Não vai funcionar. Porque se o negócio dele é o varejo, ele tem que ficar focado no negócio dele, tem que cuidar do negócio dele. É isso. Porque não pode desviar o olhar. Vou contratar gente. Legal, mas nem sempre funciona. A gente teve várias experiências no mercado nesse sentido. Boas e ruins. Mas olhando essa frente de vocês, que vocês têm a gestora, TV, tecnologia, a financeira, e oferta o pacote completo. Qual é o maior desafio que vocês têm hoje? E qual a prioridade que vocês têm olhando esse composto da oferta 360 graus da Urbano Bank? O maior desafio é pessoas, regulatório e tecnologia. Porque, assim, pessoas do ramo de tecnologia são bastante concorridas. E a gente precisa de pessoas competentes do ramo de tecnologia são concorridas. Exatamente. E a gente precisa de pessoas não só do ramo de tecnologia, a gente precisa de pessoas do ramo de tecnologia e mercado financeiro, né? Sim. Então tem um desafio grande. Por que o regulatório é? Porque o Banco Central, por mais que as pessoas reclamem do Banco Central, né, e não vamos entrar nas polêmicas, é de tirar o chapéu do Banco Central também, viu? Eu estou acostumado com autarquias públicas que regulam setores, mas eu nunca vi um regulador que chega no pontinho final da operação. Agora, como entidade financeira, a gente está vendo como o Banco Central tem capacidade tecnológica de fiscalizar o granular da operação financeira no país. Isso é muito importante, porque cria um setor financeiro sólido, né? Sim. O setor financeiro é o setor de todos os setores. Se tiver um setor financeiro frágil, nenhum outro setor sobrevive. A gente tem que falar, vamos pôr as cartas na mesa. O setor financeiro é o setor de todos os setores. Sustenta todo mundo, né? Sem ele, a gente não tem base de negócio nenhum no país. E o Banco Central garante segurança nesse processo. Não só o Banco Central, mas a própria CVM. E Ambima. De tirar o chapéu. Eles estão muito à frente do resto do mundo. Se a gente olhar o regulatório
acompanho mais a CVM. Regulatório e tecnologia. Tecnologia. A tecnologia é para executar o regulatório, né? Porque só ter a lei e não executar não funciona. O Zac sempre fala, o Banco Central é um grande white label. A gente tá todo mundo é BES. Tá todo mundo plugado nesse white label chamado Banco Central do Brasil. Exato. E se a gente compara com mercados, até o próprio mercado americano e europeu, cara, estão muito longe da tecnologia e do regulatório. Ou às vezes até tem o regulatório, mas eu tive a oportunidade recente de conversar com um gestor americano e ele contando das dores dele, de coisas simples de conciliação que pra gente já é banal, mas que lá ainda é um parte, porque não tem qualquer tecnologia no mercado para poder atender o regulatório de conciliação numa carteira simples. Olha o Pix, por exemplo. O Pix é uma ferramenta que o Brasil, né? Vamos tirar o chapéu pro Pix, né? Tem os seus problemas, obviamente, como tudo na vida, mas não tem um modelo de Pix tão eficiente feita pelo regulador no mundo inteiro. Os Estados Unidos tem o Zili, por exemplo, mas o Zili é uma plataforma privada. É uma empresa privada que integrou muitos bancos, obviamente, mas é privado. É ele que controla a tecnologia. Pegando esse gancho que você colocou do Pix, né? É uma evolução natural do Pix e acho que o Drex também, eu acredito muito no potencial do Drex. Com certeza. Né? Do impacto disso na economia. Você dá crédito B2B, você trabalha com empresa B2B. Quando a gente olha o Pix e o Drex, a necessidade do crédito continua. Sem sombra de dúvida. Não vai mudar. Não vai mudar. Só que mudou os instrumentos. Exato. Né? Como você enxerga essa mudança da necessidade, porque em algum momento não vou tomar um empréstimo, vou fazer um Pix crédito, por mais que eu vou ter hoje, a regulação obriga que eu tenha uma CCB por detrás, em algum momento isso vai ser repensado. Né? Em algum momento isso vai ser repensado. Ou vai ser criado alguma coisa que melhore a questão tributária de OF disso para incentivar, impulsionar. E quando a gente olha o Drex, é poder transitar de forma segura essas moedas de forma já completamente compartilhada e transparente. Rastreável. O combate contra a fraude, as facções criminosas do crime cibernético no Brasil têm crescido muito. Exato. Então vai ser uma ferramenta de melhor proteção contra o crime cibernético, né, contra a fraude social. A gente ainda tem fraude social, assim, de pessoas, e não dá para acreditar que entrega o login e a senha numa ligação, né? Sim. Tá certo que também os criminosos avançaram muito, mas, pessoal, não dá a senha. Pega o cartão, vira, liga no banco e pergunta se é o banco mesmo, né? Pelo amor de Deus, né? Não entrega a sua senha para ninguém. Antes de eu ir pra pergunta, só contar um case que eu peguei. Relaxa, adoro isso. Uma variação aqui pra fraude. Eu tava no ITI e numa discussão e eles estavam contando, o Instituto de Tecnologia da Informação Brasileira, e que regulam a certificação digital, né? Que é maravilhosa também. Que revolucionou o processo de assinatura digital do Brasil, né? Contando um caso de um fraudador que ele estava emitindo o certificado, ele conseguiu emitir um RG de alguma maneira e estava na fase final da emissão do certificado. Ele só não conseguiu tirar o certificado porque tem um processo de validação. Naquela época ainda não tinha nem o online, era só o presencial. Só que o fraudador assim, cometeu um único erro. No RG ali no documento dele, escreveu o nome. Foi o único jeito que impediu ele ter conseguido te emitir um certificado digital e aí ter acesso a toda a estrutura de abertura de empresa e tudo mais. O brasileiro realmente ele é muito criativo para esse tipo de coisa, Infelizmente. Né? Ele é muito criativo. Gasta fundos e fundos, né? Sim. Fortunas se protegendo. Exato. Ao invés de ficar se desenvolvendo, fazendo solução positiva e ajudando as pessoas de forma honesta, né? A gente trabalha para sofrer uma fraude em segundos e correr o risco de perder tudo. Ali centenas, números não estão fechados, mas milhões e milhões ali de reais fraudados em cima disso, que prejudica o fornecedor. E o Drex vai ajudar. Vai resolver. O próprio Pix por trás, ele tem uma ferramenta chamada MED. Tem o MED 2.0 que está chegando agora. O MED 2.0, além de várias funcionalidades, ele vai rastrear aquele Pix até a última milha dele. Então hoje ele é rastreável, se não me engano, até ponta. um segundo nível, né? Ele vai ser até o último nível. Então, se esse R$1 que eu mandei para o Júnior e o Júnior mandou para o fulano de tal, para o ciclano de tal, a gente vai conseguir rastrear exatamente onde vai. Até onde o dinheiro para. Então, o Drex vai também ajudar nesse combate. E olhando essa questão do Pix, vocês acabaram de ser autorizados, né? Você que não é fácil, conta um pouquinho pra gente. Foi uma jornada. Como foi conta um pouquinho das dificuldades dessa jornada. E por que eu tô comemorando tanto? Porque a gente opera
por exemplo, um dos grandes pilares é colaborador de empresa. Né? A gente é uma instituição financeira B2B, B2B2C. B2C quando está ligada a uma empresa. Então, é fundamental o Pix, por exemplo, para um processamento de folha de pagamento. Sim. A gente tem todas as arquiteturas de integração do contas a pagar de uma empresa, do contas a receber e do processamento de folha, e todas as camadas de crédito e customizando essas camadas de crédito dentro dessas verticais. E o Pix é fundamental num processo, por exemplo, de folha de pagamento. Num processo, às vezes, de recebimento front de loja, né, com QR Code no front de loja. E a gente sofreu muito. Nós tentamos a jornada como operador indireto do Pix, a gente não queria mexer com isso. Acabou não dando certo. Nós, no meio do caminho, recebemos a autorização como instituição financeira. E a estratégia, vamos caminhar com as duas vertentes. Aqui, sair primeiro, a gente opera, né, por uma questão de necessidade e velocidade. E aí, como operador direto do Pix, saiu. É uma régua regulatória grande, né? O Banco Central é firme na régua regulatória. A gente conseguiu passar por todas as fases e um pouquinho antes agora dos feriados, a gente foi aprovado efetivamente, oficialmente, agora operador direto do Pix. Muito bom. Acredito que até junho a gente está plenamente no ar operando. Porque até junho, agora já não foi aprovado. Fazer bem feito, fazer conforme o regulatório, passar toda... A gente tem uma fase de quarentena com o Banco Central, né, que eles ficam acompanhando as primeiras operações, passar uma quarentena boa, dar prazo para poder corrigir os problemas. A gente não quer causar problema para o cliente final. Todo esse investimento que você colocou, né? Pô, foi para um lado, depois migrou, foi para o outro, correu com os dois para poder ter o Pix. Essa história é plug and play. Vai lá que é plug and play. Rapaz, esse negócio dá problema, viu? Cuidado. Como que você enxerga o Pix Crédito nesse contexto? Olhando vocês que dão crédito e trabalham... Acho totalmente viável. A gente está também trabalhando na vertical cartões, né? Sim. Tô lutando para não ter o cartão físico, apesar do que há controvérsias, né? Inclusive as nossas pesquisas mostram que o cartão físico é importante. A gente acredita muito no Pix Crédito, no parcelamento. Acho que pode ser um substituto para o cartão de crédito, né? Porque ele parcela o Pix dele. Sim. A gente tem uma que é surpresa, que eu estou guardando, que eu não vou poder falar agora, que a gente vai usar financiamento com Pix. Uma próxima você vai contar. Uma próxima. Fica um pontinho aqui de quero mais, né? Um gostinho de quero mais. E a gente está fazendo o Pix parcelado tradicional, a gente vai colocar no ar e eu acho uma solução fantástica. Tem uma analogia, né? Porque assim, no primeiro momento, o Banco Central ele quis fazer com que mudasse o conceito de quem paga os juros da compra parcelada, que passasse a ser o emissor do cartão, dando crédito para o usuário, e não o varejista pagando por isso. O mercado, não é assim que funciona, porque existe o ecossistema da antecipação de agenda de cartões e movimenta muito dinheiro. Sim. Né, e foi muito difícil esse cenário. E nisso o Banco Central vem, então vou lá e lanço o Pix Crédito, né? Que acabou fazendo esse movimento, né? Então, abrindo não só para quem emite cartão de crédito, mas para todo mundo que tem o seu banco digital, poder dar crédito para o usuário e ele poder escolher como e com quem comprar através desse crédito consumido. Assim, barateia todo o processo o Pix Crédito, se você for parar para pensar. Sim, né? Porque você tira todo o custo de processamento, de emissão, de bandeira, de crença, toda essa mesmo. Mas é uma questão ainda muito do cultural, né? Realidade. É uma realidade. Que as próprias empresas estão se adequando. Tem que ter os dois lados. Acho que vai ser bom para as bandeiras também, que vão encontrar uma solução. Vão encontrar a solução, vão criar outros produtos e isso vai movimentar a necessidade de todo mundo se movimentar. Uma consideração histórica bem interessante é o seguinte, se a gente olhasse 2018, para você ir lá num estabelecimento comercial e antecipar a agenda de cartões dele, você tinha que ter uma conta escrow e travar o CNPJ dele e só você fazia. Aliás, a gente tem a primeira conta escrow digital do país. Olha aí. Quem quiser usar, pode vir com a gente. Legal. Física e jurídica. Muito bom, parabéns. Onboarding 100% também jornada digital. Parabéns. E aí quando a gente olha, hoje não. Qualquer instituição financeira pode ir lá e antecipar a agenda de cartões. Sim. E se adaptaram. E as adquirências, o mercado não perdeu. Nas câmeras, então, e traz mais segurança para todo mundo, né? Segurança jurídica, é isso. E essa questão, eu vejo que o Pix Crédito está levando muito próximo do modelo americano de consumo de crédito para isso, né? Que é o banco que está financiando o usuário, que vai lá comprar com crédito do varejista, ele vai procurar trabalhar as margens dele e não ter que se preocupar com isso, né? Perfeito. Com o advento do Pix Crédito e toda essa movimentação, você acha que essa é uma tendência também na parte do B2B?
das empresas dos bancos passarem a olhar essa visão de financiar quem está comprando e não quem está vendendo? Olha só, você É, deu porque você levantou uma bola aqui na pequena área maravilhosa porque agora. hoje o grande movimento do crédito B2B, ele tá de quem tá vendendo. É isso. E quem tá vendendo, ele vai estar preocupado em ser mais eficiente no processo do business dele e na concessão do crédito. E é justamente Beleza. o que a gente faz no Urbano Bank, Júnior. Uhum. Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que vende um equipamento de tecnologia para utilização em telemetria e rastreadores. Começou na vertical fornecedor da Braspress, é uma empresa grande. Uhum. As pessoas vão saber quem é, né? Não estou falando nome, mas as pessoas já vão saber quem é. Começou como fornecedor da Braspress, Uhum. Urbano Bank. Chamou lá para conversar e falou, opa, peraí, maravilhoso, preciso de uma ajuda aqui nas minhas vendas. Eu vendo televenda, tenho televendas. A minha jornada, quando eu termino a jornada de vendas, eu consigo parcelar em até, no máximo, de 10 a 12 vezes no cartão de crédito. E assim, é um pequeno transportador, ele não tem o limite no cartão de crédito dele, ele não quer usar o limite do cartão de crédito dele, eu perco vendas. Uhum. O que a gente fez? A gente estudou toda a jornada de televendas dele, adequamos por trás um processo de avaliação de crédito, criamos uma CCB com cláusulas exclusivas para protegê-lo na operação de crédito, Uhum. criei um botão lá no sistema dele e no final da venda, o operador do televendas clica no botão hoje e fala para o cliente, olha, o senhor pode parcelar até 36 vezes. Ah, eu quero em 30 vezes. Ele clica lá, 30 parcelas de tanto, o sistema automaticamente gera uma CCB, manda eletronicamente para o cliente final, ele assina essa CCB de forma eletrônica e eu encartero no fundo, pago ele à vista e o cliente final paga parcelado em 30 vezes. Uhum. Tá aumentando exponencialmente as vendas dele. Sim. Parou de perder venda por causa disso. Então é exatamente o que você falou. Eu acredito muito na tendência dessa operação, né? Aqui no Brasil, o pessoal ainda entende muito como cedente, cessão, né? Mas se a gente olhar a teoria desse tema, né? É o Customer Finance, os vários mecanismos de financiar os clientes. E eu vejo que dentro de um contexto que a gente está vivendo, muitas vezes as pessoas os empresários estão preocupados com outras coisas, não param para entender que tem parceiros altamente especializados como a Urbano Bank que pode apoiar nesse processo de Customer Finance, porque aí ele pode poder focar no negócio dele, que vai ser um grande impulsionador de venda. Perfeito. Porque se o cara consegue ter um parceiro que nem vocês, que está dando todo esse apoio, que vai aumentar o limite de crédito para os clientes dele, vai aumentar o parcelamento para os clientes dele, automaticamente ele está aumentando as vendas. E assim, era a mesma coisa. Quero montar o meu FDIC, quero montar o meu FDIC. Usa o meu FDIC, minha estrutura. Uhum. Se der certo. E às vezes não dá certo. Né? Se de fato isso que a gente está imaginando funciona, se funcionar, eu faço um spin-off e monto o seu. E foi o que aconteceu. Cresceu, deu certo, eu fiz um spin-off e montei um fundo dele, porque eu sou gestor, eu consigo fazer estruturar. Sim, então montei um fundo próprio dele, ele está operando no fundo próprio dele. Eu gosto muito. Até pedi hoje para ser investidor do fundo também. Olha aí. Que tá indo bem. Ele está crescendo mais. E a venda, por exemplo, a vista na empresa de cartão está crescendo junto também. Você está ajudando ele a recorrência do serviço. Você está ajudando ele com tesouraria. Que é um serviço, ajudando ele com serviço de crédito para tesouraria. Volta ao básico do crédito, né? E aí você poder apoiar as empresas a crescerem de verdade. Eu acho que essa é uma grande tendência realmente daqui para frente, não olhar somente um lado da moeda, da antecipação do título, mas olhar o todo e poder apoiar essas empresas a crescerem olhando como em tesouraria. E aí eu acredito muito numa mudança de pensamento nas estruturações dos FDICs e das fintechs a dar um passo atrás e parar para olhar de forma diferente. Perfeito. Para olhar as dores, porque cada empresa do Brasil tem uma dor diferente da outra. E vai precisar de crédito de uma forma diferente. E se não tiver a capacidade de se adaptar, a capacidade de se adequar a isso, é uma das grandes barreiras, né? Aí puxando para a tecnologia, acho que esse foi o nosso grande desafio dos últimos 2 anos. Com certeza. Assim, o nosso grande desafio foi como que eu migro de uma plataforma que é standalone, construída como produto financeiro, qual você é parceirão nosso lá, para ir para um modelo de negócio onde eu tenha uma plataforma, aí puxando microserviço, multi-cloud, IA, altamente multiplataforma, multi-usuário, multi-operação, multi-funding, e permitir que a gente foi uma das primeiras contas digitais, eu tenho orgulho de falar, porque o que a gente construiu é muito bom. A gente foi uma das primeiras contas digitais multicontas. Então você acessa ao nosso... Você tem um app, né? Acho que não vai dar para o pessoal ver porque está meio longe.
Mas acessa o app, na lateral aqui você consegue acessar a sua conta pessoa física e todas as suas jurídicas, nas quais você é acionista, obviamente, e nas quais você é procurador, em um acesso único. Tudo com um processo de muito legal, sign-on por muito trás. legal. Muito e, aliás, legal. a gente faz plataforma também para pessoas simples, né? Eu testo com os nossos colaboradores da base e falo para o pessoal, eles têm que conseguir usar, tem que ser intuitivo. Outra coisa muito importante, as pessoas são simples, né? Ele não sabe qual é a senha, qual é o e-mail, você tem que facilitar. A dor do usuário é a nossa dor. Então, atendimento aqui é primordial, né? A gente tem que identificar de que uma operação não foi processada e ligar para o cliente antes dele ligar para a gente. O Pix deu um problema porque o senhor errou a chave. A TED voltou porque a agência, o número da agência, vou refazer junto com o senhor. O número da agência, não sei onde que é a agência. Calma, vou te mostrar. Vai ali, vem aqui. Aqui é o campo certo da agência. Eu estou dando exemplos fictícios aqui, né? Então, usuário no centro, muito atendimento para ajudar as pessoas. É um dos pilares da fintech, o usuário no centro, né? Ter a subseção pela melhor experiência do usuário, né? Perfeito. Sempre foi claro para você aonde você queria chegar com o Urbano Bank? Ou você vem construindo? Como que foi essa trajetória de... Não, foi construindo. Foi construindo e sofrendo muito. A ideia era financiar lá o pequeno e médio cliente da Braspress que não tinha condição de pagar a fatura quando estava apertado. Essa foi a primeira ideia. E aí foi crescendo, a gente foi vendo as oportunidades. A gente nunca fez, né? E a gente tinha um problema nosso com crédito consignado, olhando as empresas a gente conhece muitos empresários, né? E a gente vê as dores dos colaboradores. Mas aí quando a gente começou a fazer o nosso, a gente começou a ver a quantidade de gente alavancada, porque assim, a gente não faz um consignado para ele, mas ele está indo no mercado tomar com a agiota 12% ao mês. E está todo arrebentado, está dirigindo o caminhão pensando nas dívidas, né? O cara está quase se matando por causa disso. Ele tem família, pai de família, tem que alimentar a família. Traz para cá, vamos renegociar para ele reduzir esse valor e reparcelar de acordo com o salário dele, né, com taxas acessíveis e que remunera a operação, né? Remunera a operação. Eu não estou falando, e a gente nunca vai ser uma empresa de mar aberto, que é tudo de graça, tudo subsidiado, né? Essa não é a nossa intenção, mas a gente faz de acordo com aquilo que a pessoa consiga acessar. Fintech de nicho, né? Exatamente. Olhando esse ponto, né? O que você considera mais difícil para vocês hoje? É a construção técnica ou é o convencimento das pessoas que estão envolvidas no setor? De qual ponto de vista? A adoção do uso da fintech Urbano Bank dentro do processo. O que foi mais difícil para vocês? O mais difícil é o convencimento. O convencimento. Do grupo geral. Assim, obviamente que tem aquele desafio que a gente colocou, né? Regulatório, tecnologia e pessoas. E não existia até então um Urbano Bank que conseguia englobar a nível 360 graus para um ecossistema de empresas como a gente faz hoje. Então, essa dificuldade para o empresário a gente já conseguiu resolver. Então, às vezes, convencer as pessoas a mudarem o processo, né? E eu já conversei com o empresário e aí pediu para conversar com o financeiro. O que a gente vai ganhar com isso? Por que eu vou mudar o que eu faço hoje? E gerou trabalho para ele. Né? Vai tirar ele de uma zona de conforto, entendeu? Ele vai ter que mudar o sistema, a gente vai ter que criar uma integração, vamos ter que fazer uma customização, ou vai ter que dar uma mudadinha no processo dele lá. Mas é para o melhor da empresa que ele trabalha, né? Então, com certeza. O convencimento das pessoas é um processo, uma jornada. A pessoa ainda é o centro, né? É o centro. A pessoa é o centro de tudo. Tudo. É pessoas, processos e depois é a tecnologia. É isso aí. Agora, a gente tá chegando no final, passa rápido pra caramba, né? A gente falou de muita coisa legal, mas eu queria pedir pra você, assim, pensando na pessoa que tá no ponto de partida, o empresário, ouviu e tá pensando, também quero construir uma fintech aqui dentro pra atender o meu ecossistema, uma coisa fechada. Que conselho você daria pra esse empresário? Estudar muito o seu negócio, desse ponto de vista, escutar muito as pessoas, nos dá uma pequena oportunidade de poder mostrar para ele o tanto que a gente sofreu, que a gente já construiu. Não querendo ser vendedor, parece ser vendedor demais, né? Mas assim, foi 10 anos quebrando pedra, Júnior. 10 anos. Cortou já o capim alto. Já cortei muito do capim alto. Né? Vai ser plug and play? Não vai ser plug and play. Né? A gente vai ter um processo. Tanto é que a gente não vende, a nossa solução não vende assim. Ela tem um tempo de venda, né? Mas nos dar uma oportunidade para poder explicar um pouquinho o que a gente fez, o que a gente sofreu e como a gente consegue ajudar a resolver a dor dele também.
criando um negócio novo. A gente vai criar um negócio novo e ele vai ter resultado e vai ter lucratividade. Aliás, lucro é orgulho no Brasil, né? O lucro desvairado que não é bom, o explorador, né? Sim. Mas é através do lucro que o empresário reinveste no negócio, emprega mais pessoas, gera Sim. renda, né? Paga melhor os seus colaboradores, prepara melhor essas pessoas e cria produtos e serviços que melhoram a qualidade de vida de todo mundo. Então, o lucro é a ferramenta de se orgulhar. A gente vai melhorar a lucratividade, ele vai ganhar dinheiro com o que a gente vai fazer a empresa dele crescer, ele vai contratar melhor fornecedores e colaboradores, vai vender mais rápido e vai conseguir fidelizar os seus clientes também. Muito bom. Agora, não deu para falar tudo, você vai ter que voltar aqui uma próxima vez. Eu falei acho que 1/3 do que eu tinha separado de itens. Você também tem spoiler de coisa nova para contar pra gente. Tem. Eu queria agradecer a tua presença, a tua participação, meu amigo. É sempre enriquecedora. Confesso que aquilo que você colocou, eu acho que eu conhecia 20% da tua história, apesar de todas as conversas, bate-papo que a gente já teve. É verdade. Né? Foi muito bom. Queria te deixar uma lembrancinha aqui, a cervejinha da nossa fábrica aqui, só uma lembrancinha. Que coisa boa. Espero que você goste. Vou gostar, com certeza. Esse aqui é meu? É teu, Posso? É teu, por favor. Pessoal, olha só, ID Trust, ID Beer. ID Beer. 2025, você não perca. ID Beer no seu bar agora? Não, isso daí é só pros... é mais pra tomar com os amigos mesmo. Vou até deixar ela aqui, gostei dela. E mais uma vez agradecer a tua participação, a tua presença. Cara, vocês são uns parceiraços nossos. Acho que eu já não lembro, mais de 5 anos já, né? Já tem um tempo. Já tem um tempo que a gente já trabalha junto aí. Muita coisa legal já passamos. Muita dificuldade. Verdade. Já que a operação já cresceu muito ali. A gente admira muito vocês, admira muito todo o time de vocês lá, né? Bom, a gente é fã de vocês lá dentro da ID Trust. E vice-versa. Mais uma vez, obrigado. Queria agradecer e logo mais você tá de volta, então, aqui para contar um pouquinho mais das novidades e o restante da história que a gente tem para falar, então. Eu que agradeço, Júnior, uma alegria estar aqui fazendo esse bate-papo contigo, com todos os seus telespectadores do FinTalks, um sucesso absoluto. Pode contar com a gente, toca aqui. Valeu, mais meu irmão, uma vez, obrigado. muito obrigado. E não esquecem, pessoal, ID Beer. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo.